Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar talvez de um dos livros mais aguardados no âmbito dos lançamentos de banda desenhada nacional, que é este Os Filhos de Baba Yaga, da autoria do Luís Louro. Isto é uma parceria do Luís Louro com as editoras Aceita e Arte de Autor, e trata-se do primeiro lançamento no âmbito da chancela Folha de Louro. Por isso, eu diria que a partir de agora teremos mais obras deste autor com estas editoras. Mas aqui temos então uma abordagem totalmente nova do Luís, até porque ele é conhecido mais pela sua obra O Corvo e também por livros como Alice, que teve bastante destaque. Mas aqui a proposta do Luís Louro é mostrar-nos uma narrativa que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, uma altura que o Luís gosta muito e que sempre colocou nas suas obras. Eu diria que desde o universo negro, que esse gosto pela Segunda Guerra Mundial e esse interesse por essa, digamos, altura da humanidade o fascina, e ele sempre quis trazer uma história ambientada durante esse período, e é aqui, digamos, neste livro que temos então a história. Aqui a narrativa acompanha 11 crianças que são órfãs e que têm basicamente de sobreviver e que têm aqui bastantes adversidades durante a sua jornada. Eu quero vos mostrar aqui, em primeiro lugar, o sketch que ele me fez no Coimbra BD. E aqui então é uma história que na sua narrativa acompanha então estas crianças. Isto não são as crianças, naturalmente, mas acompanhamos então estas crianças nessa luta pela sobrevivência, na luta contra as adversidades, contra o frio, dado que se passa na Rússia em 1942, também a fome e, acima de tudo, os combates que estas crianças vão encontrar ao longo da sua jornada. É que um livro que aborda muito, eu diria, a questão da natureza humana, ou seja, perceber que neste contexto de guerra, qual é que é a evolução que estas crianças têm, com a falta de figuras maternas e paternas, e também a falta de um senso de sociedade, de organização. E nesse sentido eu acho que o livro é talvez uma das mais profundas obras no que diz respeito a temas do Luís Louro. Eu acho que aqui o grande tema do livro é uma reflexão sobre a natureza humana e naturalmente que aqui há bastantes estudos filosóficos sobre qual é que é realmente a verdadeira natureza humana. Existem acima de tudo duas grandes ideias, as ideias do Thomas Hobbes, que defende que o homem é mau por natureza, que o mal está dentro de si, e que é a falta de uma sociedade forte que o leva a que ele seja ainda mais violento e ainda mais egoísta, e que é a necessidade de uma sociedade então forte que ponha o homem, digamos, nos eixos. E aqui, na falta dessa sociedade, na falta dessa organização, estas crianças apenas têm um instinto de sobrevivência, e nós vamos acompanhando vários acontecimentos na sua jornada que demonstram de facto esse cair no abismo digamos, do que é realmente o que é ser humano, as características de bondade, de empatia, e estas crianças, nessa necessidade de sobreviverem, têm de se tornar absolutos demónios, monstros. E aqui eu acho que o Luís Louro consegue abordar muito bem isso. Há também outra filosofia, que é do Jean-Jacques Rousseau, que admite que o homem por natureza é bom e que num estado livre, no estado de natureza, o homem tem tendência a ser sociável, a ter empatia pelos outros, e que é a sociedade e a competição que faz com que o homem seja, digamos, mau, que
tenha ciúme, mas aqui eu acho que o Luís Louro vai mais numa vertente do Hobbes, um pouco à semelhança daquilo que acontece também na obra o Deus das Moscas, que é talvez sim o livro que nos vem à memória ao lermos esta obra do Luís Louro. Mas eu acho que aqui, no que diz respeito à narrativa, ele consegue pautar muito bem a história, ou seja, não é daquelas histórias que, digamos, temos este grupo e eles têm um inimigo e que têm de derrotar, ou este grupo tem o objetivo de ir para um certo sítio onde irá encontrar mais pessoas, onde irá encontrar uma sociedade. Não. Aqui é uma história em que nós vamos acompanhando esses pequenos episódios em que eles têm de sobreviver, em que eles têm de lutar por alimentos, onde eles têm de lutar contra inimigos, exércitos. E eu acho que é nesses momentos em que o Luís Louro vai desenvolvendo aqui a personalidade deste grupo, e também vai mostrando então essa decadência dos princípios humanos. Ele aqui apresenta-nos então 11 personagens, se bem que eu acho que não há aqui um destaque, digamos, claro para nenhum. Acho que é mais uma história de grupo e que ele aborda muito bem essa questão. Acho que talvez uma das críticas seja o facto dele abordar mais certos personagens do que outros. Nós temos aqui 11 personagens e ele foca-se mais em 3 ou 4, que são assim, digamos, o núcleo mais central. Mas eu diria que ele é muito bom em demonstrar as características desses 11 personagens. Acho que todos eles têm, de uma forma ou de outra, um destaque na narrativa, uma importância na narrativa. E a própria caracterização dele na parte artística faz com que nós consigamos distinguir facilmente esses personagens e basta-lhe um pequeno acontecimento, em 2, 3 páginas nós conseguimos perceber, ou numa conversa ou noutra, a personalidade de cada um, como é que eles reagem nestas situações. Mas depois há ali um grupo de personagens que de facto têm um foco maior, nomeadamente os dois gêmeos, e também o personagem que dá aqui, digamos, a narração do texto. Porque apesar de nós vermos os personagens, digamos, na sua jornada, há aqui também um narrador que faz parte do grupo e que está a contar a história, digamos, das memórias que ele tem deste tempo que passou com o grupo conhecido pelos Filhos de Baba Yaga. E nesse sentido, acho que aqui a narração tem um papel muito bom e demonstra também uma das qualidades que é o texto de Luís Louro neste livro. Eu acho que é facilmente o texto mais rico e na minha opinião, mais bem trabalhado, e que eu mais apreciei de toda a obra de Luís Louro. É um texto realmente muito bom, que consegue, através da narração, fazer uma reflexão sobre aquilo que está a acontecer a estas crianças, e nesse sentido acho que o Luís Louro consegue, digamos, melhorar e colocar noutro patamar o argumento deste livro. Acho que também, no que diz respeito à parte da arte, também está muito bom. Voltando só aqui à questão dos personagens, eu acho que é o único, digamos, calcanhar daqueles, ou crítica que se pode fazer a este livro. É mesmo a questão de ele não dar o mesmo o protagonismo, aliás, a todos os personagens. No entanto, tal como eu disse, eu acho que ele consegue encontrar ali um lugar de destaque para cada um deles. Quero também referir que também há aqui plot twists que são muito bons, principalmente o plot twist final. Eu acho que eu sinceramente não estava à espera, fiquei bastante surpreendido, e eu admito que eu tive de voltar a ler o livro, porque acima de tudo este plot twist faz-nos voltar aqui ao livro e perceber que o Luís Louro de facto planta aqui as coisas. E eu acho que isso ainda eleva mais o argumento. Acho que é daqueles livros que é para ler
e reler e reler outra vez, talvez, porque iremos encontrar sempre coisas diferentes. E eu, nestas duas leituras que tive experiências bastante diferentes. Porque eu tenho de admitir que da primeira vez que li, talvez não tivesse com a atenção necessária. E também dada a questão da expectativa e do furor que estava à volta deste livro, porque eu vi editores e alguns leitores de banda desenhada a dizer que este é o melhor livro do Luís Louro de longe, que é bem melhor do que os outros. E eu tenho algumas dúvidas, até porque, por exemplo, eu acho que este livro é de facto mesmo muito bom, mas acho que este aqui também não fica assim muito atrás. Talvez aqui este seja melhor, mas claramente este aqui também está no top 3, tal como este. Acho que o Dante também é um excelente volume, mas acho que, digamos, essa expectativa às vezes pode atraiçoar os leitores. E eu então fiquei assim um bocado na dúvida, no sentido de que será que este livro é realmente tão melhor do que os outros? Eu acho que de facto é uma obra-prima do Luís Louro. É um livro que será muito importante para, digamos, a elevação da banda desenhada nacional. E sem dúvida que é facilmente top 3 do Luís Louro, com tendência a ser o melhor livro dele. Isso é inegável. Agora, eu não acho que, por exemplo, o Corvo, volume 7, o Despertar dos Esquecidos, esteja assim num patamar diferente de qualidade. Acho que são propostas diferentes. Este muito mais sério do que, por exemplo, o livro do Corvo, que tem um tom mais humorístico, mas que é igualmente um livro que aborda temas muito importantes, pesados, relevantes, e que também tem um texto muito bom. No entanto, acho que deve haver aqui alguma expectativa e levanto também essa questão para esse lado. Vocês acham que este livro está num patamar de qualidade tão acima dos outros livros do Luís Louro? Se me disserem assim, relativamente a um Corvo 3 ou um Corvo 4, aí concordo perfeitamente. Agora, se compararmos este livro no que diz respeito à qualidade com os outros grandes trabalhos de alta qualidade do Luís Louro, acho que não ficam assim tão longe deste. Obviamente que este tem um lugar de destaque. Eu acho que acima de tudo é pelo facto de ser uma história mais séria, diferente da dos outros. Com esta questão de ser uma obra séria, também quero referir que não deixa de ter o humor do Luís Louro, que isso é uma das características dele, mas ele consegue colocar aqui o humor de uma forma orgânica, quase como se fosse uma válvula de escape destas crianças para todo o terror e horror que está à volta deles. Obviamente que é um humor diferente do humor do Corvo, mas o Corvo é claramente uma história de humor, mas aqui o humor também está presente e houve momentos em que gargalhei. No entanto, normalmente é para tentar, digamos, cortar este tom sombrio e pesado que está inerente à história e também à ambientação da mesma. Passando agora à parte da arte. É um livro absolutamente fantástico do Luís Louro. Eu acho que o Luís Louro, desde que voltou, digamos, à atividade, há 5 6 anos, tem apresentado trabalhos cada vez melhores. E eu acho que, por exemplo, aquilo que ele faz aqui no Dante é também uma prova disso. Mesmo os volumes do Corvo são fantásticos. E agora eu quero vos mostrar aqui, por exemplo, o primeiro Corvo, que é um livro que saiu há 30 anos, diria. A diferença é gritante. É sem dúvida uma evolução do artista, não só na planificação das páginas, que aqui no Corvo nós podemos ver que é algo mais clássico. Aqui, nesta obra, nós temos uma planificação das vinhetas e das páginas muito mais ousada. Temos um traço também muito mais apurado. A paleta de cores, na minha opinião, é fenomenal. E temos double splash pages como esta, em que ele consegue utilizar muito bem os pontos luminosos. E eu adoro quando ele faz esta. Ele utiliza as silhuetas dos personagens. Eu acho mesmo muito bom. Temos também uma paleta de cores
bastante diferentes, ou seja, temos alturas em que temos inverno e aqui o cenário é muito mais branco devido à neve. Temos alturas em que estamos mais em cenário de guerra, de fogo, de fumo, e ele também consegue trazer, digamos, essa paleta que é mais escura, com tons mais de laranja. Mas depois também temos, no início da história, por exemplo, cores mais de outono, e isso acho que traz uma riqueza na arte e acima de tudo nas cores do Luís Louro. Tenho aqui também uma página que eu queria vos mostrar, que eu acho que também é absolutamente belíssima. Eu adoro esta espécie de pôr do sol que é apresentada aqui. E tem uma sequência de uma aurora boreal que eu, deixem-me ver se eu encontro, que também é talvez uma das páginas mais bonitas de todo o livro e até diria de toda a carreira de Luís Louro. É um trabalho gráfico mesmo muito, muito bom. Quero-vos mostrar aqui também o que vem com esta edição, ou seja, eu comprei isto no Coimbra BD e recebi um Ex Libris numerado, neste caso é o número 47, e depois também recebi os selos do CTT relativamente aos 40 anos da obra do Luís Louro e da carreira também dele. No que diz respeito ao acabamento gráfico, é um livro de capa dura com lombada em tecido. Tem aqui o título da obra, a editora e o nome do autor adorado. Uma sobrecapa que é simples, mas que eu acho que é muito bonita. E depois, papel de altíssima qualidade, com boa gramagem, um papel brilhante, muito, muito bom. E no que diz respeito à edição em si, temos um prefácio, temos uma parte de making of e também temos uma pequena entrevista conduzida pelo João Miguel Lameiras, que apesar de ser curta, é extremamente eficaz em mostrar como é que o Luís Louro teve a ideia desta obra, como é que foi o processo criativo e também respondendo a algumas questões que se levantam durante a leitura do livro e que o Luís responde aqui. Eu acho que a parte dos extras é muito engraçado para perceber digamos, o processo criativo dele. E ele aqui também diz que este é sem dúvida o álbum mais ambicioso da carreira dele. Ele fala também de ser o livro que tem o maior número de páginas da sua carreira. E eu acho que isso ajuda bastante a desenvolver esta história, porque é de facto uma história que necessita do seu ritmo e das páginas que tem para desenvolver muito bem a mensagem que existe aqui no livro e também desenvolver a sua narrativa e os seus personagens. É um livro a nível artístico absolutamente bombástico, brilhante e que eleva aqui a fasquia das obras de banda desenhada nacional. Acima de tudo, aquilo que eu mais gostei foi o facto de ser uma história mais sombria, mais séria. Eu gosto bastante da série Corvo, acho que é brilhante e eu acho que o equilíbrio entre o humor e profundidade é muito bem desenvolvido, nomeadamente no último volume, tal como eu falei, e também nos primeiros, que podem ver as análises aí que estão no canal, mas aqui eu acho que é uma abordagem diferente e um texto de altíssima qualidade, uma reflexão sobre a natureza humana que vai muito ao encontro e corrobora um pouco as ideias do Thomas Hobbes, e depois um trabalho gráfico de altíssimo nível que provavelmente faz com que esta seja, se não a melhor, uma das melhores obras da banda desenhada nacional de todos os tempos. Mas digam aí nos comentários se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Os Filhos de Baba Yaga, da autoria de Luís Louro. Digam também se gostaram deste vídeo, deixem like, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem este e outros vídeos de análise de banda desenhada. Passem nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram para verem mais imagens deste e de outros álbuns. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.